Fala, reprogramados, seja muito bem-vindo. Mais um Despertar do Amanhecer, onde eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma palavra de destino, uma palavra que vai te levar para o próximo nível, uma palavra, uma mensagem que todas as manhãs nós estamos aqui, 7h47, onde eu quero te ajudar com uma palavra de destino. Por muitos anos, muitas pessoas me ajudaram com uma palavra de destino, usando isso aqui, ó, a Torá, tá? Isso aqui não é sobre religião, porque religião não muda ninguém, mas uma coisa que eu aprendi, a palavra muda tudo. E eu resisti muito, tá fazendo o que eu tô fazendo aqui, mas uma coisa que eu aprendi, você não pode travar ou entulhar, como eu já trouxe uma mensagem aqui para vocês sobre Isaac, de não desistir, de você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E o que queima o meu coração é falar daquilo que Deus me chamou, e o propósito dele é ativar você para que você possa viver o melhor dessa terra. Tá? E hoje eu quero falar sobre afogados por Deus. Deus me deu essa mensagem há muitos anos atrás, quando eu só vivia da música. Quando eu vivia da música, eu fiz uma turnê. Hoje eu faço turnê palestrando para empresários, para mentores. Viajo, nunca imaginei as pessoas pagarem passagem de avião para ter treinamento comigo e chegar lá tá lotado. E um menino que vendia manga no carrinho de mão no interior do Rio de Janeiro. Hoje, nessa época eu viajava fazendo uma turnê de ônibus mesmo, né? E hoje eu viajo de avião, ativando pessoas e negócios para viver do seu propósito. Olha como é que muda, né? Mas Deus me deu essa mensagem há muitos anos atrás, e a cada dia que eu leio ela me renova, mas traz um princípio. E eu falei que aqui no Despertar do Amanhecer eu vou trazer segredos e princípios que anivela a minha vida, anivela os meus negócios, as empresas, anivela no que eu tenho com o meu time, nos mentorados que eu cuido, dos empresários que a gente dá mentoria. E o segredo está aqui, ó. Esse aqui é o meu segredo. Eu amo, ó. Eu amo a palavra. Eu amo até cheirar a palavra. Você que é cheirador. Você que é cheirador. Brincando, aqui não tem ninguém que é cheirador. Mas, ó, cheirar de pessoas, tá, gente? Não cheirar, mas se você vai que você é dependente, cheira a palavra que vai mudar a sua vida. Você que é dependente a álcool, beba a palavra. Você que gosta de comer, que não para, que come a palavra. Você que gosta de quê? Eu não sei o que você gosta, que você está precisando mudar. Mas a palavra é um dos segredos dos nossos negócios, das nossas empresas, das empresas que eu cuido, dos mentorados que eu cuido, e desses anos entregando conteúdo, mesmo às vezes sem ninguém assistir, mesmo sem ninguém ver, palestrando às vezes para uma pessoa, duas, seja 1.000, até 40.000 pessoas que eu já fiz evento. O princípio de tudo é a palavra de Deus. Esse aqui que eu amo. Esse aqui que é o meu segredo, ó. E sempre assim, ó, toda rabiscada, toda desenhada. Eu amo os princípios e os fundamentos milenares. O que são milenares? Vem de milênios, de milênios, né? De milhões não, mas mais de 3.000 anos, 4.000 anos, porque começaram a calcular essa coisa agora, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, mas Deus, antes de tudo isso aqui existir, Deus já era. E Deus construiu tudo isso. E Deus te fez a imagem e semelhança dele para que você possa criar também. Por isso que eu estou aqui todas as manhãs, para que você possa ser ativado para viver da sua criação.
Às vezes você tá cheio de entulho, cheio de coisas, de travas, você não sabe diferenciar o que é riqueza do que é prosperidade, você não sabe diferenciar qual é a sua identidade, você não sabe quem é você, você não sabe quais suas habilidades, você não sabe de onde você veio, por que você nasceu, para onde você está indo, você está sem direcionamento nenhum. Por isso que eu estou aqui te dando uma palavra de destino, uma palavra de destino, porque a minha vida foi buscando destino e Deus me deu um destino e usou muitas pessoas. E hoje eu estou aqui sendo usado para te dar um destino todas as manhãs. E eu quero que você escreva aqui de onde você está assistindo. Se o que eu estou trazendo para você gratuitamente, se faz sentido, se é para mim continuar, se é para eu parar. Porque se for para você falar para eu parar, eu vou te falar que eu não vou parar. Porque eu não estou, por causa de opinião de A ou de B, eu estou fazendo por aquilo que Deus me chamou, né? Aquilo que está queimando no meu coração, e eu estou aqui gratuitamente. Poderia estar cobrando por isso, tá? Mas eu estou aqui gratuitamente para te entregar uma palavra de destino. Vamos para a mensagem de hoje. Abre aí. Ezequiel 47, eu quero falar afogado por Deus, tá? E diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas, e as águas debaixo dos umbrais da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, e da banda do sul, do altar. E ele tirou pelo caminho a porta do norte, e me fez uma volta pelo caminho. Me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas que me deram pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era o ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, que deviam passar a nado, e o ribeiro pelo qual não se podia passar. Versículo 6. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tornando eu que às margens do rio havia uma grande abundância de árvores, e de outra banda. Então me disse: eis que as águas saem para a região do oriente e descem a Campinas entre o mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Calma que vocês vão entender. E será toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas, e sairão, e viverá tudo por onde que entrar esse ribeiro. Então, olha, diz assim, ó: e viverá tudo por onde passar que quer entrar esse ribeiro. Cara, forte demais. Interessante que no versículo tal, de entrada, tal, oriente, tal, olhava, tal, viando desde a banda, tal, e tirou o caminho das águas, tal, caminho fora para o oriente, eis que corria as águas, aquele homem, tal, tudo na mão, e mediu, todo, os tornozeiros, tio, tal. Ó, versículo 1 diz assim: e depois disso me fez voltar à entrada, da casa, e eis que saiu umas águas debaixo de umbrais, tá? Da casa. Aqui começa a história. Ezequiel, tá? Ele tem essa visão. Afogados por Deus, ele fala o seguinte: umbrais, imagina a soleira. O que é a soleira? Não tem uma porta padrão 2,10, né? 2,10 de altura. Padrão, existem portas maiores, tá? Eu tô falando portas padrões, porque assim como trabalho com construção de casas também e vendo, padrão de uma porta é 2,10. Então assim, ó, não é quadrado assim? Tem aqui um desenho aqui no meu tablet, você vê, ó.
É assim, ó. É assim, ó. A porta. Aqui, ó. Reflexo. Pronto, aqui, ó. As águas passavam aqui, ó, dos umbrais, ó. Passava por debaixo. Tá vendo? Ó. Aqui a porta. Ó, porta bonita. As águas passavam aqui, ó, por debaixo dos umbrais, tá? Então ela passava aqui debaixo. Fique ligado aqui nessa porta, porque a Bíblia não fala, mas eu quero te entregar uma revelação que Deus falou comigo sobre afogados por Deus. Para que você possa entender, a Bíblia diz o seguinte, que esse rio passava por debaixo desses umbrais e ele viu uma pessoa, ele falou, olha, mede aí 1000 covas. É como você pegar essa metra, o metro, né? O metro, como chama disso? Metro, né? Como é que chama isso aí? Mas é outro nome também. Tá, metro, mas tem outro nome. Medidor, alguma coisa assim que os mestres de obra, em metro, né? Acho que é metro. Enfim, pega, ó. É como se ele medisse 1000. E cada 1000 ele via que existe uma profundidade. Tá? Então começava o quê? Nas canelas, depois foi para os joelhos, depois foi para os lombos. E tinha lugares que ele não conseguia passar, ele tinha que passar nado. Você viu que ele, olha, dá uma volta, dá uma olhada para onde está vindo. E primeiro ele viu o rio saindo por trás depois debaixo dessa porta. E ele viu que cada um, aonde esse rio passava, a Torá aqui diz que começava a fluir muitas árvores. Surgia árvores, muitíssimas árvores. Depois diz que começavam a criar muitos peixes. E diz a Bíblia que ele curava as águas. E aonde passava, onde estiver morto, viverá. Diz, o que é isso? Que rio é esse? Aí a revelação. Primeiro, Deus estava falando uma metáfora. Ele falou assim, meu filho, você quer prosperar? Você quer entrar no meu rio ou no rio normal? Diz a Bíblia que quando Jesus ele foi no poço, ele teve sede. E chegou na mulher e ele falou assim, mulher, me dá de beber. E aquela mulher, né, era uma mulher adúltera, era uma mulher que não vivia. E Jesus ele falou assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir essa água, e essa água você nunca mais ia ter sede. Ele está falando dessa mesma água de Ezequiel. E ele falou assim, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Digo, que água é essa? Essa água não é água da terra, é a água que vem de Deus. Vou te provar, diz a Bíblia que há um rio que sai do trono de Deus. E se você ler lá em Apocalipse capítulo 4, ele fala que existe um trono de Deus, existe um mar de vidro, os 4 seres viventes, tá? Aqui, ó, Deus, o trono, olha que coisa linda. E eu que sou músico, trabalho com adoração, existe o trono, tá? Ou trono. Existem os 4 seres adorando o trono, os 4 seres viventes. E existem 24 anciões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 anciões ao redor. E existe os 7 cartiçais, 7 espíritos. Você não vai entender muito, mas o trono de Deus, mais ou menos assim, comigo. Ó. O trono, os 4 seres viventes, os 24 anciões, o mar de vidro, 7 lâmpadas acesas, como se fossem 7 espíritos. E aqui, diante do trono, sai um rio. Esse rio que sai lá, tá vendo a porta? A soleira da porta. Ele estava ilustrando que o rio, a porta, era
era o quê? Era o divisor do trono de Deus. Então esse rio estava saindo por debaixo da soleira da porta, que estava transformando tudo aonde passar. Estava trazendo o quê? Prosperidade, porque muito peixe, naquela época peixe era fartura, é uma das coisas que crescia muito, era a alimentação, era a pescaria, então muitíssimos peixes. E era o quê? Muitíssimas árvores, então frutos. Então a riqueza vem o quê? Do trono de Deus, porque Deus traz a riqueza, a multiplicação, a vida. Tudo aonde tocava trazia vida. Vida é onde flui. Sabe por que o mar morto é morto? Porque ele não flui. Para nele, ele morre. Todos os rios ele pega e flui. O mar morto chega e ele para. Só que Deus falou para Ezequiel, você quer crescer? Você precisa mergulhar nesse rio. Só que eu vou te chamar de níveis. Níveis, quanto mais nível você vai morrer. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que Deus queria falar comigo, né? E eu ainda estava muito carnal, né? Diz a Bíblia que quando você está carnal, você discerne as coisas carnalmente. Quando você está mais espiritual com Deus, você discerne as coisas espiritualmente. Tem quando você vai falar com um cara, o cara só fica de gracinha, de carnalidade, coisas carnais, coisas porque ele está muito carnal, ele não está ali conectado com Deus, ele não está buscando. Às vezes você está muito carnal. O que é carnal? Você está... Então as coisas naturais, você só vai ficar 100% das coisas mais de Deus, espiritual, quando você for arrebatado, tá, gente? Mas eu tô falando, já viu aquela homem ou mulher só fala besteira, só fala coisa de saliência, porque é um cara que vive carnalmente. Ele não tá conectado, ele não tá nem aí, ele tá... Por isso que aquele que é filho de Deus, quando ele peca, é algo que ele fez sem, como posso dizer, mesmo ele querendo, mas foi um acidente. Ele não vive em pecado. Por isso que Deus perdoa. Por quê? Ele não vive em carnalidade. Por que que o pecador, ele recebe misericórdia de Deus, e o carnal, o ímpio, ele recebe a justiça de Deus? Porque o ímpio, ele não tá nem aí. Ele mata, ele adultera, ele tá na bebedice, ele tá na saliência, ele faz porque é ímpio. Ele vive na carnalidade, ele vive no pecado. Ele vive, então ele não tá nem aí. Então o juízo de Deus vem. Quando você que está ali buscando e você, por um vacilo, você peca, Deus, ele te perdoa. Você não pode viver em pecado. Eu amo pecar. Eu amo, tô nem aí, tô cagando e andando, eu vivo essa carnalidade, eu amo. Mas quando você... Por isso que aquele que cair, levanta e prossiga para o alvo. Mas eu quero dizer com isso que Deus, ele quer que você mergulhe, só que você mate essa carnalidade. Vou dar um exemplo. Deus queria falar comigo, né? Eu me lembro, eu estive no Rio de Janeiro com a minha esposa, e eu falei, amor, tem aqui esse restaurante que Deus começou a falar dessa mensagem aqui. Deus começou a me falar sobre Afogados por Deus. Começou a falar lá no Rio de Janeiro, antes de eu começar a ter uma turnê musical, viver da música. Eu vivi da música por um tempo, tá, gente? Antes de ser mentor, de cuidar de empresas, de viver o que eu vivo hoje, que vocês conhecem, vocês que me seguem, eu já vivi só da música. E quem é das antigas sabe que eu só vivi da música. E nessa época, Deus falou comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava comendo um bife a cavalo. Bife a cavalo é uma cultura do sul. Mas é a mesma coisa. Você vai entender o que é bife a cavalo. É um bife acebolado com ovo frito, feijão, arroz. Sabia, amor? Bife a cavalo, que a gente come no restaurante aqui. Lá no Rio de Janeiro você fala assim, me dá um bife a cavalo. Ele sabe que é bife com ovo, arroz, feijão e batata frita. Cultura do carioca, né? Ele come assim. Eu tava comendo um bife a cavalo sozinho num restaurante. E eu tava muito buscando ali, entendendo. Estava lendo livros dos Benny Hinn, que era
Bom dia, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. A cura. Eu tava indo muito... No Rio de Janeiro tem muitas montanhas, né? Muitos morros para você orar. E eu já tava ali buscando. E eu tava conversando com Deus. Eu falava, Deus, você revela mais para mim. Eu quero ouvir sua voz. Eu tava aqui naquela paixão de Moisés, quando ouvia Deus. Conversava com Deus e queria que Deus se revelasse ali no Monte Sinai. Eu tava nessa paixão. E Deus me falando através do Espírito Santo. E ele me deu essa mensagem. Ele falou, filho, eu quero... E a gente conversando assim, almoçando assim, conversando com ele. E minha mente, vum. Assim quando você começa a orar. Agora eu vou te explicar pedagogicamente o que é ser afogado por Deus, tá? Eu trouxe toda essa cultura para aquilo que Deus estava falando para Ezequiel, aquilo que eu vou te falar na prática agora, tá? Vou dar um exemplo. Tô dando meu exemplo e vou te dar um exemplo seu também. Qual é o meu exemplo? Eu tava conversando ali no restaurante e minha mente sumia. E eu voltava comendo. Eu falei, meu Deus, o que eu tava fazendo mesmo? Oh, Deus, desculpa, meu pai. Eu tava conversando com o senhor, você tava almoçando comigo aqui. E eu voltava a conversar com ele. Oh, Deus, me ajuda, eu quero ter mais intimidade com o senhor, eu quero ouvir sua voz. E depois minha mente voltava. Passava alguém, eu comendo e falava, rapaz, o que eu tava fazendo mesmo? Senhor, desculpa, você tava aqui sentado aqui comigo, meu Deus, me perdoa. E eu conversava com ele, e aconteceu umas 3 vezes. Ele falou, meu filho, você precisa ser afogado. E eu não entendi isso. E ele falou, você se lembra quando você vai na piscina com seus primos, com seus amigos, e você fica brincando, quem fica mais tempo debaixo d'água? Quem já fez isso, gente? Você que tá me assistindo agora. Quem já brincou num rio, numa cachoeira, numa praia não, que é onde te leva, né? Tá numa piscina e fica assim, ó, vai. Você não aguenta. E você quer respirar? Mas basicamente é isso. O que Deus estava falando para Ezequiel? Ezequiel vai ter lugares mais profundos que você vai ter que morrer afogado. Isso é a mesma coisa quando você vai orar de madrugada e você está orando e você dorme. Quando você vai fazer o seu devocional, você vai fazer e você já está dormindo. Quando alguém vai para a igreja e está com sono. Sabe o quê? Porque a sua carne não está afogada. Você está mais carnalmente. Diante da presença de Deus, você não suporta. É quando você está ouvindo um louvor e você já quer sair. Quando você está orando e você não suporta ficar muito tempo na presença. Sabe por quê? Porque sua carne quer respirar. Eu quero respirar logo. Você ainda é neném. Você ainda está aqui com as águas no lombo. Ou, quiçá, você está no joelho ou nos lombos. Mas para que você possa ter uma intimidade melhor, para que você possa viver aquilo que Deus tem para sua vida como destino, você precisa ser afogado. Deus estava me ensinando esse princípio. Olha, me arrepio todinho. Deus estava me ensinando esse princípio, Diego, para você ter uma intimidade comigo. Você quer me ouvir? Você quer ter minhas revelações? Você quer ler a palavra e as palavras saltar? Você quer ouvir quando você estiver pregando e eu falando com você? Morra. Morra comigo e ressuscita na cruz. Morra para o seu eu, morra para a sua vaidade, morra para as suas vontades. Morra, se afogue diante da minha presença, porque quanto mais você estiver na minha presença, você vai conseguir respirar debaixo d'água. E eu lhe pergunto, você precisa ser afogado ou não? Você está na fase como eu estava? Ouvindo, lendo a Bíblia e já dorme? Às vezes as pessoas dizem, eu quero começar a ler a palavra, Diego, eu quero começar a buscar, Diego, eu quero... Deixa eu te falar, você vai começar a primeiro olhar de longe. Eita, aí tem água, hein? Você vai ficar até com medo de botar o pé. Ai, de botar o pé, ele tá gelado. Aí você vai botar assim no tornozelo. Ai, meu Deus, deixa eu sair. Aí você vai querer mais profundidade. Você vai até os joelhos. Tô gostando, você sente mover. Aí você já não consegue mais sair. Você já ouve um louvor, você já gosta, já muda a sua cultura. Você já bota um louvor no carro. Você já começa a ouvir a palavra. Você para com aquelas coisas... das coisas carnais, você começa a se incomodar quando as pessoas começam a falar muita besteira ao seu lado. Você começa a se incomodar quando você está numa roda
E as pessoas começam a falar sobre coisas que não condiz com aquilo que você acredita. Eu tava falando com o meu time, hoje a gente cuida de várias empresas, né? E teve uma empresa que entrou no nosso hall do mundo dos negócios, que meu time começou a cuidar e passou pelo meu crivo e eu comecei. Só que, gente, não tem, não, como posso dizer? Não é roubo, não é nada de errado. Só que o que ela vende, o que eles vendem, não condiz do que a gente acredita. Choca. Então eu me senti mal. Eu falei, gente, beleza, isso aqui, não tô pecando, não tô fazendo errado, não tem nada, mas não condiz com a minha cultura. Então, deixa eu te falar, vai ter coisas que Deus vai falar assim, não mexa com isso. Sansão, ele não podia tocar em morto, não podia beber bebida alcoólica e não podia se relacionar, não podia cortar o cabelo, tá? O cabelo era grande. O que ele fez? Ele relutava. Até tem uma série na Netflix, uma série é um filme. Um filme na Netflix. Não sei se é na Netflix, se é na Amazon Prime, eu não sei. Não vou falar, vai que você pesquisa lá. Diego não tá. Mas pesquisa aí, tem um filme novo que saiu de Sansão. Novo não, mas mais recente, alguns anos atrás. Massa demais, fala assim, gostei demais. Eu sabia que ia sair no cinema, acabei não vendo. E acabei vendo uma dessas assinaturas aí. E fala a trajetória, como é que ele se desvia do propósito. Porque tem coisas que para qualquer outra pessoa é normal, mas vai ter coisas que Deus vai falar, não mexa com isso. Não quero que você toque nisso, não quero que você se envolva com isso. Eu quero que você seja afogado. O que eu tenho para você é algo mais profundo. O que eu tenho para você é algo mais secreto. O que eu tenho para você é algo que ninguém tem. Ezequiel vive isso. E eu imagino se ele olhasse, fizesse uma engenharia reversa e falasse assim, Deus, eu posso abrir essa porta? Deixa eu ver o que está por trás dessa porta aí, Deus. Se ele abrisse, ele ia ver a visão que o João teve. Ele ia ver uma das visões mais lindas que eu já vi. Deixa eu falar, gente, eu tenho visão aberta desde os 2 anos de idade, se acreditando ou não acreditando. Eu vejo coisas que pessoas não conseguem ver. Eu acredito. Deixa eu te falar, o mundo espiritual é muito mais real do que o natural, tá, gente? Eu tenho visão aberta. E eu falo pra minha esposa, né? E o mundo espiritual é muito real na minha vida, né? Tem coisas que eu falo com ela, acontece. Teve uma situação, Deus me mostrou em sonho, eu falei, no mesmo dia aconteceu. Deus trata comigo assim. Deus mostra um mundo espiritual, assim, funcionando ao redor. Ele mostra o que tem brecha, o que são coisas, ele me mostra. É muito real, eu sinto no meu espírito. E se Ezequiel falou assim, deixa eu abrir a porta, ele ia ver a mesma visão que Daniel viu. Daniel, se não me engano, Daniel 7 ou 8, ele fala que Daniel, ele vê o trono de Deus. E ele vê um rio de fogo. João, ele vê um rio. Daniel já vê um rio de fogo. E ele vê a roda do trono de Deus, que ele vê uma roda. No trono de Deus tem uma roda, então ele se movimenta. Então, meu filho, muito cuidado quando você estiver adorando no seu quarto, na sua casa, Deus se aproximar. Se você estiver em alguma igreja, em algum ambiente espiritual, buscando a presença de Deus, Deus é muito real. Ele pode se aproximar até você. Não se sinta sozinho. Daniel, ele viu o trono de Deus, e o trono de Deus tem rodas de fogo, e ele falou que existia um rio de fogo. Esse rio é o que Deus quer que você mergulhe, é o mesmo rio que Ezequiel estava vendo. É o mesmo rio que Jesus falou para aquela mulher do poço. É esse mesmo rio que Deus quer que você mergulhe. É esse mesmo rio que Ele quer que você beba dessa água, porque quando você beber dessa água do seu interior, fluirá um rio de água viva. Sabe o que está acontecendo agora, meu filho, minha filha que está me assistindo agora? Você que está me ouvindo agora, está saindo um rio de fogo de dentro de mim, um rio que flui, e esse rio está te lavando, está te transformando, está falando, olha, é esse rio que eu quero que você mergulhe.
É esse rio que eu quero que você mergulhe para que esse rio tenha prosperidade, tem muito peixe, tem muitas árvores. Deixa eu te falar, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu já te falei sobre essa visão, né? Eu estava ministrando no Rio de Janeiro e Deus me mostrou um rio de cabeça para baixo. Estava ministrando e eu olho para cima, eu não vejo o teto, eu vejo um rio. E esse rio começa a cair gotas na terra. E quando eu olho para a terra, era uma terra seca. E eu nem imaginava, sonhava vir para o Nordeste. O Nordeste é uma região seco, né? Seca. Até quando a gente vem de carro, se você passar do sul para o Nordeste, você vai ver os matos, né, amor, ficando mais seco. Minha esposa ficou impressionada com as folhas do sul, que é um verde mais escuro, onde tem mais água ali, tempo é coisa úmida, né, muito frio. E o Nordeste, muito calor, muito quente, muito as folhas também tem muita arborização, mas é um lugar mais seco. E Deus já me mostrava que eu vinha para cá. Eu nunca imaginei, eu já tô aqui mais de 15 anos no Nordeste. Do Nordeste hoje pro Brasil, né? Mas Deus me tirou do sul para vir pro Nordeste. Mesmo que eu tô sempre no sul, tô sempre no Rio, São Paulo, já estive em Brasília. E eu vi essas gotas caindo nessa terra seca. E essas gotas, quando caíam nessa terra, começou a surgir várias árvores. Gente, isso não foi um sonho. Isso foi em visão aberta. Aqui como eu estou conversando com você. E quando essas árvores começou a crescer, eu falei, que é isso, Deus? Ele falou, eu estou levantando um exército de árvores plantadas junto ao ribeiro, cujas suas folhas vão ser remédios e suas árvores e os seus frutos serão alimento. Eu falei, que isso? E ele falou que ia invadir o Brasil. Deus me deu até uma canção. Se você pesquisar no YouTube ou no Instagram, qualquer lugar, Spotify, bota assim, ó, Diego, chuva no meu jardim. Eu fiz uma canção dessa visão. Eu quero chuva no meu jardim, semente que cai, uma terra seca. Amor, pega a guitarra aqui, acho que eu vou tocar ela aqui. Vou tocar pra você essa música. Vou tocar pra você, ó. Eu vou tocar essa música. E Deus me mostrou. Tá aqui dentro. Deus me mostrou essa semente, essas gotas caindo. Você é essa árvore plantada que está crescendo. Deus está levantando árvores plantadas. Árvores plantadas. Olha que coisa linda. Meu Deus. Eita, rapaz, quem gosta, hein? Acredite, você vai tocar tudo. Deus está levantando uma geração de árvores plantadas junto ao ribeiro que vão invadir o Brasil. Deus quer te afogar. E eu quero terminar esse vídeo, você curtindo, comentando. Eu vou fazer algo que é difícil eu fazer aqui, né? Tocar e cantar. Apesar que eu vivo da música. Vivia, né? Hoje eu não vivo da música, já vivi da música. E vou tocar pra vocês aqui essa música que Deus me deu, composição minha, e foi uma visão. E hoje eu vivo isso. Hoje eu tô no Nordeste, ativo várias pessoas e tô começando. E quem sabe você, essa é a minha missão, levantar árvores plantadas junto ao ribeiro, que vão invadir o Brasil. Essas sementes que estão caindo no momento de sequidão, tá bom? Deus te abençoe. Comente, curte, segue esse canal, é gratuito. Eu estou aqui para que você possa ir ao próximo nível, tá bom? Você está afinado, gente? Me faz ao vivo, né? Sementes que caem numa terra seca, vai surgir o teu jardim. Águas que caem nas minhas terras secas, faz jorrar
as minhas folhas verdes e faz crescer meu interior. Sou auricultada junto ao ribeiro, vai invadir o Brasil. O Brasil. Eu quero chuva no meu jardim. 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 Vem como chuva, vem como chuva, vem como chuva no Brasil. Vem como chuva, vem como chuva, vem como chuva no Brasil. Eu quero chuva no meu 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 jardim. Eu quero chuva no meu